Muito bem, estamos aqui de volta com o programa Revivados por Sua Palavra. É uma alegria muito grande poder chegar até sua casa. Muitas pessoas ouvem só o programa, né? No seu carro, baixam pela internet, especialmente no YouTube. Nós já temos aí milhares de pessoas que estão inscritas em nossa página, nosso canal, lá no YouTube, Revivados por Sua Palavra, NT. Se você ainda não está inscrito, é muito simples. Basta clicar ali, inscreva-se, né, por ali, e também clicar no sininho para você poder receber os programas novos. E também alguma mensagem, alguma dica da parte do nosso programa. Também pelo Facebook, nossa página lá no Facebook, você pode entrar e ver o programa. Facebook está no Novo Tempo, né? Ver o nosso programa por ali também, tá? Comunique-se conosco, dê sua opinião, dê sua mensagem. Quero mandar um abraço muito grande para as pessoas que sempre estão escrevendo, são muito bondosas, muito queridas, aqui, as que escrevem lá nos comentários, né, do YouTube. Ali tem gente que pede orações, tem gente que agradece, tem muita gente que diz que já está arrumando a cama e tem gente que diz que ainda não conseguiu arrumar a cama. Vamos orar por essas pessoas, né? Você já sabe, o programa tem o objetivo de fazer você entrar em contato com Deus, entrar em comunhão com Deus na primeira hora do dia. Por isso que à meia-noite e 1 minuto ele já está no YouTube, para aqueles que são madrugadores, né? E que querem já começar bem o dia. Lógico, se você não tem condições nesse horário, ou mais cedo, 5, 6 da manhã, 7, a hora que ele vai ao ar pela Novo Tempo, de domingo até sexta e sábado às 5h30, então marque o seu horário, mas marque um horário para estudar a Bíblia todos os dias. Isso vai fazer um efeito muito grande na sua vida, você vai ver. Outra coisa que eu queria dizer também para você, além de estudar a palavra, né, depois arrumar a cama, mas uma coisa aqui bem legal, ore com a sua família pelo menos uma vez por dia. Deem as mãos, leiam um trecho da Bíblia, talvez um verso deste capítulo que a gente passa todo dia, um verso. Se quiser comentar alguma coisa, se não, leia, faça uma oração, pelo menos uma oração em família, todos os dias, num horário que seja bom para todos, talvez seja lá pela noite, bem tarde, ou pela manhã, ou pelo meio-dia, não importa. Mas isso vai criar um vínculo ao redor da palavra de Deus para a sua família, tá bem? Então, eu espero que você possa fazer isso e ler a palavra todos os dias. Você pode ler o capítulo antes ou depois dos nossos comentários aqui, ou mesmo durante, há capítulos que a gente lê vários versículos, né? E se você está chegando agora, você pode ter os outros capítulos lá em nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, tá bem? Estão todos os comentários ali. Nós estamos já no capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Estamos passando aí rapidamente, já estamos quase no final da Bíblia, né? Mais uma temporada ou outra, nós vamos chegar no final e vamos recomeçar lá no Gênesis e vamos novamente estudando um capítulo da Bíblia por dia. Hoje vamos falar, ou vamos comentar o capítulo 3, como já disse. No capítulo 2 há uma coisa bem gostosa aqui no final do capítulo 2. Paulo fala sobre o perfume de Cristo, fala sobre o triunfo. É bem interessante essa parte. No capítulo 3 começa uma nova área de comentários. Paulo vai falar sobre o ministério da glória. Ali anteriormente ele está falando sobre o ministério do triunfo. E depois ele vai falar sobre outros ministérios. Está dividida essa carta mais ou menos dentro desse parecer. E no capítulo 3 a gente encontra aqui, vamos ler aqui um pedacinho. Logo no verso 1, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, quer dizer, estamos nos recomendando a nós mesmos? Paulo pergunta, por quê? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de apresentação, de recomendação para vós outros, ou de vós? Diz assim, olha, entre nós, que o pessoal de Corinto era danado, né? A gente sabe que era uma igreja universal, tinha vários problemas de corrupção, problemas com luxúria, pecados de sexo, essas coisas todas. E Paulo está, então, respondendo perguntas que foram feitas por eles ali. Ele está agora na sua segunda carta, enviando novas recomendações, outras preocupações ali que Paulo tinha com a igreja. Fala sobre a oferta lá para a Judéia, e eles não estavam querendo dar a oferta, era um povo meio duro ali, viu? Então ele diz assim,
que vós, no verso 2, vós sois a carta. Se há alguém que precisa, porque muita gente criticava o apóstolo Paulo ali. Olha, Paulo veio aqui, passou 18 meses ali para fundar a igreja, consolidar a igreja, mas outros vieram com doutrinas as mais variadas, né? E especificamente os judeus que queriam fazer os cristãos gentios, né, os recém-convertidos gentios ao cristianismo, queriam que eles também seguissem algumas coisas dos judeus e que eles mesmos deveriam deixar. Não porque eram judeus, deveriam continuar com uma série de cerimônias. Não, quando Cristo veio, ele aboliu todas aquelas cerimônias que foram feitas por causa do pecado. Então eles queriam voltar atrás. E Paulo está insistindo, olha e tal. E alguns começaram a criticar, dizendo assim, Paulo vem para cá, ele nem fala direito, ele nem vem, etc. Criticaram a doutrina que ele tinha ensinado. E disse assim, peraí, a minha carta de recomendação, porventura, agora eu tenho que ter uma carta de recomendação, a minha carta de recomendação são vocês. E aquilo que eu fiz com vocês, verso 2, escrita em nosso coração, amor, nosso relacionamento de amor, é essa carta que eu tenho de vocês, né? Conhecida e lida por todos os homens, não há falsidade entre nós. Porque os falsos mestres vinham com uma conversa assim, uma doutrina completamente maluca e diferente. E ele diz assim, há uma diferença muito grande entre o que vocês eram e o que vocês são por causa da palavra. E ele vai fazer aqui umas 8 comparações bem interessantes. No verso 3, ele diz assim, estando já manifestos, como carta de Cristo, vocês são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, quer dizer, então vocês são a nossa recomendação, escrita não com tinta, mas pelo Espírito. Então aqui ele vai fazer 8 comparações. Com tinta, a ideia antes da morte de Cristo, né, o que os judeus guardavam antes da morte de Cristo, a lei cerimonial que foi abolida, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente. Não com tábuas de pedra, né, se referindo a esse período cerimonial, mas em tábuas de carne, isto é, os corações. Quer dizer, vocês substituíram o coração de pedra pelo coração de carne, através do Espírito Santo. Ele fala muito sobre o Espírito Santo. O verso 6 agora diz assim, que a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra mata, o Espírito vivifica. Então vai comparando, é a terceira. A quarta ele diz assim, lá no verso 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, então o ministério da morte, e aí no verso 8 diz assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então vocês antes estavam vivendo para serem salvos não pela graça, né, mas pelas obras. Isso aí eu tirei de vocês, através da palavra e através do Espírito. Agora vocês têm um ministério do Espírito, não da morte mais. Então vai lá, de tinta e não do Espírito, de pedra, saiu a pedra, entrou a carne. A letra e o Espírito, o ministério da morte e o ministério do Espírito. E o verso 9 diz assim, porque se o ministério da condenação, viver para ser salvo pelas obras, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, o ministério da condenação versus o ministério da justiça. O verso 10, então, ele diz assim, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelência da glória. Então, uma glória de outrora e a glória atual. E o verso 11 diz assim, porque se o que se desvanecia na sua glória, muito mais é permanente. Então, são essas várias comparações que ele fala, e aqui ele vai chegar num outro ponto, vai falar sobre o véu, a partir do verso 12. Ele diz assim, não somos como Moisés que tinha o véu, não é? Isso é cerimonial. Cristo veio e tirou o véu, fazendo referência também ao véu lá do santuário. E diz assim, bom, se agora a gente pode ver sem o véu, muito melhor. Verso 15, mas até agora, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quer dizer, vocês estão ligados a estas leis cerimoniais. Então vamos tirar este véu. Jesus tirou o véu. Jesus deu uma nova visão. E ele coloca aqui no verso 17, ora, o Senhor é o Espírito.
dando uma contribuição à doutrina da Trindade, né? O Senhor é o Espírito. O Espírito não é uma força, não emana e etc. E o verso 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, fomos desvendados por Cristo, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A palavra de Deus aqui, nesse capítulo, Paulo vem dando suas credenciais, que é a vida das pessoas, como elas foram transformadas, deixaram as coisas passadas e agora tem coisas novas na vida. E meu apelo para você hoje, tirando aí uma lição aqui deste texto, desse capítulo, é que não vivamos mais debaixo de qualquer tipo de intenção de sermos salvos pelas obras, porque é o Senhor Jesus quem nos salva. Então isso significa depender dele, tirar o véu. Quando Paulo diz assim, vamos largar essa ideia de queremos ser salvos pelas obras, essa ideia que os judeus aí, esses judeus não eram todos, né? Mas que viraram cristãos, mas este grupo de judeus que estão querendo mudar a nossa vida. Então, meu convite para você é que você vá a Jesus, só Ele tem a capacidade, a possibilidade de transformar corações, transformar o coração de um homem duro, de uma mulher dura, em um coração de carne, no espírito. Ser o melhor pai, ser a melhor mãe, o melhor esposo, melhor esposa, melhor filho. E eu quero orar por você nesse momento. Pai bondoso, nós te agradecemos por este capítulo que mostra tantos contrastes do que éramos e de quem podemos ser, com a ajuda do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê um lar feliz e nos dê a paz que tanto almejamos em nosso coração, em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado pela sua audiência hoje. Espero você amanhã. Um abraço. Reavivados por sua palavra.